Bom, gente, estamos na terceira semana de agosto e normalmente nesse período do mês temos uma maldição aqui no Fora de Curva, que é uma falta, uma certa escassez de notícias que demandem algum comentário um pouco mais profundo. Aí nós inventamos aqui no canal as Rapidinhas Fora de Curva, onde vamos tratar de vários assuntos de uma forma muito dinâmica e parece que está dando certo. Vai ser agora a terceira edição, as duas edições anteriores realmente superaram a média de visualizações de vídeos aqui no canal. Então vamos para o trabalho, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. O primeiro assunto das nossas rapidinhas diz respeito a uma reunião muito importante que está acontecendo lá na África do Sul. É o encontro dos presidentes da República do BRICS. E um dos principais pontos de pauta dessas 5 nações é ampliar o número de países que vão poder entrar no clubezinho deles. E quais são esses candidatos? Vamos enumerá-los: Arábia Saudita, Argentina, Indonésia, Egito e Irã. Bom, dispensável dizer que a esmagadora maioria dessas nações tem sérios problemas com a liberdade de expressão, com a democracia. Mas vamos deixar isso para lá, só vamos analisar alguns países para ver que isso aí não vai dar certo. Como diria aquele personagem do desenho animado que trabalhava na corrida maluca, na quadrilha de morte, não vai dar nada certo. Olha só, a Argentina está numa confusão interna, vai ter eleições agora em outubro e segundo turno em novembro, e provavelmente a linha de governo vai mudar por lá, não se interessando por essa associação. E depois vamos para a Indonésia. Qual é o problema com aquele país? Quase nenhum, a não ser o fato de estar disputando territorialmente com a China partes do chamado Mar do Sul da China. A China vem invadindo o espaço ou as águas territoriais indonésias, e como é que vai ter um acordo alfandegário, um acordo econômico entre dois países que estão em vias beligerantes? Isso também se relaciona a questões internas do próprio BRICS. A questão de 2 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, alguns vão lembrar que na Caxemira, na fronteira chinesa e indiana na Caxemira, os dois países foram a vias de fato no conflito que não teve armas de fogo, mas sim centenas de mortos por briga de pau e pedra. E deve ter rolado alguns tapas lá. Situações como essa de instabilidade diplomática são a condenação prematura de qualquer acordo mais duradouro, seja de união econômica, seja de união geopolítica ou qualquer coisa que seja. Então fica muito tranquilo dizer que tal iniciativa realmente tende a não dar certo. E aí vamos falar de 2 países, um que nesse momento quer entrar no BRICS, mas daqui a 2, 3 meses vai querer sair, e o outro que, sim, está dentro do BRICS. O primeiro é a Argentina. O que está acontecendo lá? Saiu as prévias para as eleições presidenciais que vão ocorrer em outubro. Nós tivemos no final de semana retrasado as primárias, onde o anarcocapitalista Milei venceu as eleições de forma surpreendente, com o candidato governista Sérgio Massa chegando em terceiro lugar. O segundo lugar ficou com uma candidata de centro-direita, o nome dela Patrícia Bullrich. Então, provavelmente, ou quase que certamente, vai haver uma mudança de linha de gestão na Argentina. E isso, evidentemente, afeta não só aquela questão da adesão aos BRICS, como todo o relacionamento geopolítico aqui nesse nosso continente. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte: recentemente, até ontem eu comentei sobre isso, o governo argentino fez alguns acordos, entre aspas, que eu não sei se foi acordo ou foi imposição, com segmentos empresariais para congelar ou limitar preços, já que o nosso vizinho país está com uma inflação que supera os 105%. O que aconteceu nesse final de semana e parece que teve continuidade na noite de ontem? Diversos saques da população, começando primeiro em Buenos Aires, agora já está na periferia, para pegar produtos das lojas. É lógico que muitas pessoas vão associar isso às necessidades da população pobre de um país que está em estado de miséria. Realmente, a maior parte da população do país está numa situação de grande penúria por culpa das ações do governo nos últimos anos, e isso também pode ser uma ação, não sei se orquestrada ou espontânea, de inquietude, de inconformidade diante da situação que estão devendo. Mas, vamos ser objetivo, roubo é roubo, sendo coletivo ou individual.
não deveriam ter feito isso, mas quem sou eu para querer exercer algum controle sobre um povo do país vizinho, ou muito menos sobre o brasileiro? Mas essa é uma questão ética, moral, que não vem ao caso agora. Mas o fato é o seguinte, dentro de um país cujo governo flexibiliza a ideia de propriedade privada, esse tipo de ação mostra que tal modelo não deu certo e as pessoas evidentemente ou eventualmente não estão aguentando mais. Então, as mudanças na Argentina, a meu ver, estão praticamente certas. É muito difícil, dentro de uma democracia verdadeira, com eleições limpas, os atuais governistas conseguirem resgatar a sua grande impopularidade. Só espero que o futuro governante, seja Milei, seja Patrícia, realmente exerça a posição de presidente da República de uma forma consequente, de uma forma inteligente, para fazer com que esse país volte a seus momentos de grandiosidade do início do século passado. E a outra questão interessante, dizendo respeito à Índia, é que esse país foi o primeiro a conseguir pousar uma nave, uma sonda, no Polo Sul, na parte escura da Lua. É o primeiro, repetindo, é o primeiro país do mundo que acontece isso. Recentemente, se não me engano, há uns 2-3 dias, a tentativa russa de fazer a mesma coisa falhou, parece que deu um problema com o foguete, e a nave deles se espatifou no solo lunar. Se não me engano, há uns 2 anos atrás, Israel também tentou a mesma coisa, não deu certo. Então, parabéns aos indianos, é mais um país que está se qualificando para uma corrida espacial que eu digo para vocês, vai ser cada vez mais importante econômica e socialmente na história do mundo, cientificamente também, evidentemente, e lamentavelmente o Brasil está ficando de fora dessa corrida, apesar de ter um potencial tecnológico bastante interessante para isso. E agora os 2 últimos assuntos são legitimamente brasileiros, e não são as havaianas, o chinelo aquele. Primeiro ponto, a FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, realizou um estudo muito interessante, medindo a responsabilidade da JBS, aquela grande empresa do agronegócio, sobre o PIB brasileiro. O resultado a que eles chegaram é impressionante. A JBS responde por 2,1% do produto interno bruto aqui do nosso país. Lógico que não é só a empresa, e sim os efeitos de cadeia produtiva dela que geram empregos diretos, indiretos, geram movimentação econômica, enfim. Então imagina só, essa é uma empresa que atestou agora a sua importância para o nosso país e seria muito interessante que a FIP, usando essa metodologia, fizesse cálculos de outras grandes corporações brasileiras para ver exatamente esse tipo de influência. Repetindo, a JBS em si, a razão social JBS não é tudo isso, é uma parcela significativamente menor do PIB, mas os efeitos que ela exerce sobre a formação da riqueza nacional corresponde a 2,1% do produto interno bruto brasileiro. Imaginemos, se ela não existisse, o PIB do nosso país seria 2,1% menor, o que é muito, mas muita coisa. Se a JBS, só para dar um outro exemplo, fosse um estado, seria o 13º de maior PIB no país, equiparável ao Pará e superior a Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Rondônia, Sergipe, Piauí, Tocantins, Amapá, Acre e Roraima. Então não estamos falando de pouca coisa não, fica como curiosidade. E a última rapidinha do Fora de Curva de hoje diz respeito a novas boas perspectivas para a produção de petróleo aqui no nosso Brasil. Mas antes disso eu vou lembrar evidentemente a cada um de vocês de deixar o like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, inscrevam-se no canal que vão tirar proveito disso. O que aconteceu? A Advocacia Geral da União concluiu hoje ou ontem, agora não sei direito, um parecer que abre caminho para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Vamos lembrar dessa treta. Lá no mar territorial do Amapá, que faz fronteira com as Guianas e Suriname, descobriram uma enorme jazida de petróleo. Se não me engano, Suriname e Guiana Francesa já estão explorando, já estão extraindo petróleo, que é muito de lá. Talvez seja uma das principais reservas globais do ouro negro. E aqui no Brasil, o IBAMA, sob comando do Ministério do Meio Ambiente, cuja chefona é a Marina Silva,
simplesmente vetou a exploração, dizendo que não há condições de segurança ambiental, porque isso aí ia afetar muito o ambiente da foz do rio Amazonas, ia afetar os ribeirinhos que estão a 150 quilômetros na praia, quando isso aí está lá distante, como eu vou repetir, 150 quilômetros no mar. Também argumentaram uma história de afetar cadeias de coral em caso de acidente. Olha, eu já me manifestei sobre isso. Acho uma besteira, uma sacanagem que a Marina Silva e o IBAMA estão fazendo com a população da região norte, especialmente Roraima e Pará, que tanto necessitam de novas frentes de desenvolvimento. E o que aconteceu agora? Por uma ação da própria Advocacia Geral da União, que defende os interesses do Estado brasileiro, do governo brasileiro, esse parecer rebate os principais argumentos que vetou a exploração de petróleo naquela região e cria uma nova perspectiva e uma pressão muito forte sobre a ministra Marina Silva para que deixe de palhaçada. Mas ainda, apesar desse parecer, uma coisa é fato: o IBAMA ainda tem a última palavra sobre a aprovação ou não dessa exploração, pelo menos dessa prospecção de jazidas de petróleo. O que eu considero, gente? Se eles continuarem teimosos, a única solução para o governo federal é trocar a diretoria por pessoas mais razoáveis que entendam que, em primeiro lugar, o risco ambiental é mínimo, ele já existe porque toda aquela região já está ocupada por perfurações de outros países. A tecnologia brasileira é uma das melhores do mundo para perfuração em águas, especialmente águas profundas. Então, se tiver algum risco, não é do Brasil, dos países vizinhos, sobre o qual o nosso não tem soberania. E aí, quando nós ficamos marcando toca aqui, não extraindo aquele precioso petróleo, essas outras nações, ou colônias, como é o caso da Guiana Francesa, vão lá tirar o máximo possível, porque provavelmente a fonte de petróleo é a mesma, e aí quando o Brasil perfurar com sucesso, vai ter uma participação sobre a jazida presumível pertencente ao nosso país. Mas enquanto não perfura, não tem direito algum. Isso é dinheiro, é riqueza jogada fora. Lembrando também que lá por 2028, o nosso famoso pré-sal, que vem sustentando a produção brasileira de petróleo, vai começar a entrar em declínio. E aí tem que haver substituição de fontes. Temos lá na região norte, na chamada bacia do rio Amazonas, a 150 quilômetros do Amazonas. Vamos deixar de aproveitar isso? Pela Marina Silva, pela ministra Marina Silva, que me desculpe, a resposta é sim. Mas entendo que pelo governo federal ou pela maioria do governo federal, a resposta é um redondo não. Espero que isso prevaleça. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, repito o que eu falei antes. Lembrem do like, do compartilhamento e da inscrição aqui no Fora de Curva. Um grande abraço para cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.